Olá pessoal, como vai? Vamos então aqui dar continuidade, né, à criação do nosso formulário. Então hoje, né, além da formatação, eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre os outros tipos de type que existem aqui para formulário, gente, porque são muitos, né? Eu expliquei o text, o radio, o checkbox, né, o select, expliquei o text área, mas existem outros inúmeros tipos, né, que eu vou mostrar para vocês como que vocês pesquisam de acordo com as necessidades de vocês, além de fazer a formatação. Para fazer a formatação, né, se vocês quiserem fazer alguma coisa diferencial, vocês podem pesquisar em qualquer site, pode dar uma olhada aqui no W3 Schools também, né, como eu disse para vocês, é muita coisa, né, principalmente para quem está começando agora, é muito difícil decorar, né, código, praticamente impossível aí para quem está iniciando, que é o foco desses vídeos. Então, para a formatação de formulário, vocês podem vir aqui em Aprenda, né, CSS, no site do W3 Schools, que eu sempre mostro aqui para vocês. Ele acaba que ele fica traduzindo aqui para português, eu prefiro até deixar ele em inglês sempre, mas ele fica marcado aqui essa opção. Então, aqui dentro, né, dos forms, então, vou pesquisar aqui, ó, CSS Forms, ele vai dando várias sugestões. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero aplicar, assim, uma área cinza, deixar o submit maior, deixar essa parte aqui responsiva. Então, como que eu vou fazer, né, esse tipo de formatação? Quando vocês clicam aqui em Try Yourself, né, tente você mesmo, ele vai mostrar aqui as formas de formatação, né, para deixar um formulário, por exemplo, nesse estilo. Tá? Então, o que ele fez aqui? Ele definiu primeiro uma cor de fundo para div, que a gente pode fazer a mesma coisa, se vocês olharem, ó, ela ficou meio arredondadinha aqui nas pontas, usando o border radius, né, uma cor cinza e um padding de 20. Então, o padding é o quê? Esse espaçamento aqui, ó, para não ficar tudo grudado, igual tá acontecendo com o nosso nesse momento. Então, a gente parou aqui. Então, vou fazer uma pequena formatação e depois eu mostro os inputs para vocês, para ficar mais fácil de vocês se adiantarem aí no formulário de vocês, tá? Então, aqui, né, nesse momento, como que tá a nossa formatação? Então, eu tenho aqui a div container, certo? Dentro da minha página de contato. Aí, dentro da div container, né, foi criado aqui um H1, que é o título, um parágrafo, e eu tenho o form, tá? Então, eu tenho o meu form aqui criado, e dentro do form, todas as informações. O que foi feito? Dentro do form, né, eu criei um fundo, e dentro desse fundo, eu coloquei aqui um estilo, acho que para ele ficar com uma cor branca, né, se eu não me engano, ó. Então, esse fundo, o que é mais interessante aqui fazer? Ao invés de eu fazer essa formatação direto no form, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma div maior aqui para separar tudo isso. As divs, elas são muito melhores para trabalhar essa questão das divisões lógicas, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou identar aqui, um pouquinho para o lado. Peraí, só um pouquinho. Vou formatar até eu selecionar aqui, ó, o meu form. Vou colocar um pouquinho para o lado, usando a tecla Tab, né, aqui do teclado. E aí, eu vou fechar essa div. E aí, o que eu vou fazer? Essa classe aqui, fundo, eu vou transferir para div, tá? Então, vai ficar dentro dessa div aqui, essa parte do fundo, né? Não vai alterar muita coisa aqui, né, porque eu só troquei, que a minha ideia é sempre procurar deixar responsivo, tá? Então, o nosso container, por definição, lá no início, quando nós criamos a página, a gente já sabe que o nosso container, ele tá ocupando, se eu não me engano, 80% da página, ó, 80%. Só que o meu formulário, ele pode ocupar um pouco menos, tá? Desses 80%. Então, a gente pode definir, por exemplo, que esse fundo que eu acabei de criar agora, que está naquela div, ele pode ter um width
Se eu colocar 100%, o que vai acontecer? Ele vai ocupar 100% da div, dessa div container. Se eu colocar mais 80%, ele vai aplicar 80% desse tamanho, não da minha página total. Por quê? Porque essa div é filha do container, né? Então, quando eu aperto F5, ó, ele fica um pouquinho menor aqui o meu formulário. Tá? Então, eu posso centralizar, né, esse formulário, colocar aqui, ó, um margem left alto, né, um margem right alto também, para centralizar esse formulário, ó. Então, ele centraliza. Pode ser que eu queira colocar um formulário do lado do outro, aí vocês podem também utilizar, inclusive, aquela técnica do float, né, que nós fizemos, né, vamos pôr um de login, um de cadastro aqui do lado, que não é o foco, né, hoje, na verdade, eu já mostrei para vocês como funciona o float, mas hoje eu quero mostrar, vamos ficar especificamente aqui no formulário. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora um page para ele descolar das bordas, né? Então, eu vou colocar só paging, porque eu quero que ele descole em cima, embaixo, à direita e à esquerda, tá? Então, eu quero que ele descole totalmente. Então, eu vou colocar aqui um page responsivo de 3% para ver se é o suficiente. Ó, então, ele já descolou, né? Aqui das bordas. O que eu posso definir ainda agora, né? Vocês viram que eu coloquei cada div, cada formulário meu, eu coloquei separado, né? Eu coloquei dentro de uma div aqui. Então, o que nós podemos fazer aqui para estilizar um pouquinho melhor, né? Isso. Então, voltando aqui para o nosso HTML, ó, cada item desse é uma div. Então, vocês podem dar um nome de classe para essas divs e aplicar a mesma configuração para elas. Tá? Então, por exemplo, eu posso colocar uma classe aqui chamada distância, né? Que para ela trabalhar, para não ficar um colado no outro também, né? Então, para cada div dessa daqui, eu tenho uma distância maior. Eu posso aplicar uma distância depois do label aqui para o input, porque provavelmente ele vai ficar grudadinho aqui também. Então, a gente pode fazer toda essa tratativa. Tá? Então, ó, criei uma aqui chamada distância, aí o que eu vou fazer? Essa classe, eu vou colar dentro de todas as minhas divs aqui, ó, que tem os meus tópicos. Para quê? Para que ele aplique para todas, tá? De forma igual. Ó, para cada div que eu tenho um tópico, aqui eu tô colocando a mesma classe. E aí, o que eu vou fazer? Essa div aqui, nessa classe que eu chamei de distância, eu vou vir aqui, né, dentro do estilo, vou chamar a classe distância, e eu posso aplicar uma margem em cima e embaixo, por exemplo, uma margem top, né, de 2%, talvez, vamos testar, e uma margem bottom, uma margem abaixo de 2%, vamos ver, né, o que acontece. Eu fazendo isso, se fica um pouco melhor, se as coisas desgrudam. Ó. Então, já estão, né, desgrudando um pouco mais. Eu posso fazer uma separação, né, em cada um deles, né, para estilizar também mais esse formulário. Mas aí, vamos fazendo aos poucos. Então, vocês podem ver, ó, que agora ele já vai, né, melhorando um pouco mais. A gente pode tratar esse botão, né? Então, vamos fazendo aqui essa formatação mais aos poucos. Eu não gostei dessa cor branca. Aqui eu vou tentar colocar um tom de azul mais claro. Então, vou pegar lá minha tabela de cores de hexadecimais. Então, vou pegar um tom de azul, de repente, mais claro ali, para ficar o meu formulário. Acho que esse daqui tá bom. Então, eu vou jogar aqui, ó, esse fundo. Aqui, ó. Vou atualizar, né? Então, ele ficou aqui já um tom de azul. Nesse meu formulário, a gente pode trabalhar o tamanho das fontes,
né, desse formulário, deixar maior, deixar uma fonte menor, né? Então, fonte size, que eu tô trabalhando o tamanho da fonte, vou colocar aqui, ó, 1.2 EM, que é um tamanho responsivo, né, em relação ao pai aqui, ó. Então, a fonte fica um pouquinho maior, então vocês podem trabalhar o tipo, esse estilo de fonte. Se vocês quiserem, a gente pode tentar centralizar, né, esse formulário, né, ou se a gente vê, porque aqui, ó, qual que é a ideia? Nesse daqui, ele tá ocupando o espaço todo, tá vendo? Então, ele tá aumentando aqui a linha desse input, né? O type dele é do tipo text. Então, o que ele tá fazendo com o input do type do tipo text? Ele tá dando 100%, né, de largura para ele, tanto para os inputs do type text quanto para o select. Então, eu tô dando uma largura maior. Então, meu formulário ele fica maior. Aqui ele tá deixando ele mais gordinho aqui dentro, né? Ele tá dando uma margem em cima e embaixo, que a gente já fez, né? Na verdade, lá quando a gente colocou a div. Então, display inline block para ficar um embaixo do outro, tá colocando uma borda, né, cinzinha aqui, ó, que tá deixando ela mais bonitinha, tá deixando ele meio arredondadinho, então ele não fica totalmente quadrado, né, por isso que é esse border radius aqui de 4 pixels. Então, eu vou ir fazendo aos pouquinhos com vocês, para vocês entenderem. Então, eu vou fazer essa mesma formatação, ó, vou jogar aqui, vou fazer uma formatação direto no meu input type text. Então, bora lá. Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer direto dentro do input, ó. Abri, fechei chaves. E aí, eu vou fazer mais ou menos o mesmo esquema. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar um widget de 100%. Então, o que vai acontecer, né, quando eu colocar um widget de 100%? Ele vai aplicar para os inputs do tipo text e para os selects. Então, bora lá. Ó, então, o que ele fez? Ele aplicou para esses. Tá? Então, para esses aqui foram aplicados esse input de 100%. Para o text area, ele não aplicou, né, o input de 100%. Só para aqueles que foi. Então, eu quero aplicar... não, agora não. Vamos continuar aqui, sem usar... Depois a gente faz a formatação separada do text area. Outra coisa, né, que foi feita, ele tentou deixar a borda arredondadinha, né? Ele colocou um padding para ele ficar mais gordinho. Vou usar a mesma configuração aqui, ó, de 12 pixels e 20 pixels. Então, ó como ele ficou mais gordinho, né? Só que aí acabou ultrapassando aqui a área. Por quê? Porque ele colocou 20 pixels aqui e aqui no final, e acabou que ele ficou muito gordo. Então, eu vou colocar aqui, ó, que ele tá ocupando 80%, que aí ele fica melhor, ó, o tamanho. E aí, por que tá dando essa diferença aqui nos tamanhos? Justamente porque a palavra nome e a palavra assunto, elas têm tamanhos diferentes. Então, automaticamente, né, esses dois estão com tamanhos iguais. Porém, como essas palavras têm nomes diferentes, eles acabam ficando mais tortinho. Então, a gente já vamos tratar isso, porque qual que foi a ideia dele aqui? Olha, na verdade, ele colocou em cima os labels. Então, eu colocando o label em cima, ou eu posso fazer o quê? Dividir em duas colunas, porque esse acaba que dá um problema de estilização. Então, a gente sempre tem que ficar atento, né? Eu tô indo com bastante calma nesse sentido, porque vocês podem ver que tudo é a gente que controla. Então, mas por que ficou torto? Depende dessa palavra, então não tem como mudar o tamanho da minha palavra, né? Mas eu posso, de repente, pensar em colocar o label em cima, ou simplesmente usar o float aqui para fazer uma divisão, né? Ou colocar uma coluna e outra coluna, ou colocar em cima. Então, eu tenho várias possibilidades aqui para fazer com que ele não fique, né, feio, assim. Então, uma alternativa seria colocar o label em cima.
Mas antes de colocar o label em cima, vamos terminar de fazer a nossa formatação, tá? Então, em distância aqui, eu acho que tá ok, né? Não preciso trabalhar a margem como ele trabalhou, né? Aqui no vídeo, né? Mas eu quero trabalhar esses arredondamentos, porque eu achei que ficou bonitinho. Outra coisa que eu vou fazer é colocar esse display inline block, para confirmar que eu quero um embaixo do outro. A última vez que nós usamos o display, por exemplo, foi para fazer a formatação lá do nosso menu, né, que a gente deixou ele inline. Eu acho que vocês devem lembrar, ó, para deixar o nosso menu um do lado do outro, aí em cima. Agora a gente está usando o inline block, né, para dizer que eu quero um item embaixo do outro, né, aqui no meu formulário, tá? Então, mesmo quando ele estiver aqui na minha página responsiva, né, ele mantém aqui, ó, um embaixo do outro. E aí, o que aconteceu? Né, para telas menores, para telas maiores, ele cabe, certo? Então, fica aqui do lado. Mas para telas menores, o que aconteceu? Pode ver que o formulário ele já está ficando responsivo, né? O nome e o assunto, ó, ele já está ficando em cima, né? Ao invés de ficar do lado. Só que eu acho melhor já deixar, né, ele em cima. Eu acho que essa é a ideia nesse momento. Mas já vamos deixar configurado aqui o inline block, né? De qualquer forma, já estamos pensando na responsibilidade aqui do site. Uma borda porque aquela borda preta, né, ela fica meia grosseira, então vamos colocar o mesmo estilo aqui de borda para ela ficar mais delicada, né, no nosso formulário. Então, vocês vão ver que ele vai ficando com uma estilização mais delicadinha, ó, tá vendo? Ela vai dando outro... Como que eu vou dizer? Ela vai dando uma outra forma, né, pro nosso formulário. Então, acaba que vai ficando tudo bem mais elegante. Vamos deixar os nossos inputs arredondados. Então, vamos colocar aqui o border radius. Ó, então, ele tá ficando... Tô colocando um arredondamento de 4 pixels aqui nele. Então, ele fica arredondadinho. Ah, professora, eu quero mais redondo. Quanto mais redondo, mais pixels vocês vão colocando aqui, ó. Ele vai ficando redondinho, tá? Então, vou deixar esse de menos pixels aqui, porque eu achei que ficou legal, tá? Ficou mais elegantezinho, ó, tá vendo? Então, achei que ficou legal dessa forma aqui que eles estão sugerindo mesmo no W3 Schools. Esse border sizing aqui, box, também vai ajudar, né, na parte responsiva aqui do nosso essa propriedade, na verdade, ela vai ajudar a ela pegar exatamente a largura e a altura fixa que eu tô dando aqui para todos, sem considerar o padding, a margem do site. Então, ele faz meio que um ajuste, tá? De medidas dentro do meu site. Então, aparentemente, aqui vocês não vão ver diferença nenhuma, mas o que acontece quando a gente coloca as configurações? Ele meio que vai somando, né? Ele vai somando as medidas que eu coloquei no padding, ele vai somando as medidas de margem, e o border box, né, ele ajuda a fazer um ajuste, fazendo com que ele não leve, né, que ele faça uma subtração, levando em consideração, né, as medidas de padding, a medida de margem, tá? Então, por isso que ele melhora dentro desses ajustes aí. Então, vamos continuar aqui a nossa configuração, ó. Então, desse tipo de input já tá ok. Aqui, ó, ele fez uma configuração no input do tipo submit, tá? Então, também posso fazer uma configuração aqui, né, no meu botão. Então, o que ele tá fazendo? Ele tá dando uma largura, né, de 100%, tá colocando uma cor de fundo para o meu botão de outra cor, né, ele tá colocando a cor da letra branca, o padding para ele ficar mais gordinho, né, então eu vou copiar essa mesma formatação aqui,
eu só vou trocar as cores, né, na verdade, para vocês entenderem aqui como funciona. Bora lá. Vou apertar F5, ó. Então, ele fez aqui o meu botão, né, enviar, que não tá enviando para lugar nenhum ainda, mas ele já vai fazendo a formatação do meu formulário. Então, aqui, nesse botão enviar, o que que eu vou fazer? Eu vou só trocar a cor dele. Eu vou colocar o mesmo tom de azul dele, que é esse mesmo tom do meu menu. Deixa eu pegar, ó. Vou pegar esse daqui, ó. Meu menu e do meu footer. É o mesmo tom, dá pra ver? Então, ele ficou parecido aqui com o mesmo tom de cor, né, do meu menu. Aqui certinho, tá? Então, a gente já começa. Aqui, o que que eu vou fazer agora? Vou deixar que o nome e o assunto aparece, eu quero que apareça em cima, né? Então, que ele pula aqui uma linha, tá? Do label para os inputs. Então, sempre ele vai pular uma linha. Eu acho que fica tudo bem, né? Que aqui no responsivo ele se ajusta, mas eu não achei que ficou legal, né? Ó, agora ele nem foi mais para cima por conta do border box. Mas o que que eu quero fazer? Que o nome fique em cima. Ó, olha só como ele já não tá legal, né? Então, eu gosto sempre de ir testando no responsivo, tá? Quando a gente vai fazendo aqui essas medidas. Então, eu quero nome, pulo uma linha, assunto, pulo uma linha, né? E aí, ele vai fazendo certinho, né? De acordo. Então, bora trabalhar essa parte. Agora, para que em cada label, né? Ele fique em bloco, na verdade. Essa é a ideia. Bom, então, para isso, na verdade, acho que para deixar ele aqui embaixo, o que que eu vou fazer? Eu simplesmente vou vir aqui, ó, vou deixar o display block, ao invés de inline block. Então, para qualquer tamanho de tela, ele vai ficar em bloco, ou seja, um embaixo do outro. Isso eu tô definindo, ó, quem que vai ficar block? O input do tipo text. Mas aí, o que que vai acontecer automaticamente? O label já fica em cima, né? Já que esse daqui, ó, ele vai ficar embaixo. A única que ele não aplicou foi pro text area, porque é um outro elemento. Então, aqui no text area, o que que eu tenho que fazer? Para definir a largura dele, é um pouquinho diferente dos inputs, tá? Então, para definir a largura dele, eu tenho que colocar os rows e os calls, que é linhas e coluna. Quantas linhas e quantas colunas que eu vou aceitar aqui nesse texto. Então, isso eu coloco direto aqui no HTML, quando eu chamo o text area. Deixa eu achar aqui o meu text area. Aqui, ó. Ele tá com na verdade, ele tá com uma largura aqui. Então, essa largura, ela foi definida aqui, ó, como 200 e 300 pixels. Vocês podem colocar, por exemplo, como 400 e a altura, por exemplo, de 200, né, pixels, que na verdade ele vai ficando mais gordinho aqui, ou pode ser trocada por rows e calls, tá? Também é outra alternativa. Uma coisa que eu vou testar aqui, ó, que é a medida responsiva, que eu gosto, vamos ver se ele aceita o 80% aqui, ó, na largura, ó, aceitou. Então, de repente, uma medida responsiva aqui é mais ideal, tá? Para ele. Então, eu tô colocando, ó, a medida responsiva, né, pro text area. Então, o que que eu vou fazer? Ó, conforme eu tô diminuindo aqui o tamanho da tela, ele vai se ajustando ao tamanho. Então, acho que aqui é o ideal, né, para ele ficar. Aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que corrigir as bordas, né, também do text area, para ele ficar bonitinho como os de cima. Então, bora lá. Tá? Então, a altura aqui, eu vou deixar 200 pixels mesmo, acho que tá uma altura legal para a pessoa digitar. Aqui aparece, digite o seu texto, né? Digite o seu comentário, vocês podem trocar. Nos outros, gente, também é possível vocês colocarem aqui uma sugestão para a pessoa digitar. Tem gente que prefere não usar os labels,
né? E ao invés disso usar o placeholder, então o que vocês podem definir? Tem uma outra propriedade de formulário que ela se chama placeholder, né? Então aqui vocês vão chamar o placeholder e coloca aqui, aqui você vai digitar, por exemplo, digite seu nome. E aí, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui o digite seu nome, e aí eu não precisaria utilizar os labels. Então, tem gente que acha que o formulário ele fica mais bonitinho dessa forma. Então, é uma outra alternativa. Eu tô tentando mostrar para vocês aqui várias possibilidades. Aí, nesse caso, vocês não usariam label, né? Então, aí, ó, eu tiro todos os labels, né, dos meus textos aqui do sexo não, né, porque eu preciso saber o que é. Mas nesse caso, ó, o que acontece? Eu tiro os labels, né, e aí fica mais bonitinho. Faltou colocar o placeholder, porque a pessoa que tá preenchendo, ela precisa saber o que é, beleza? Nesse daqui digite o seu nome. E no outro de baixo, o que você tá pedindo, né, para que eu digite? Então, vou colocar aqui, ó, digite, por exemplo, o assunto, né, da mensagem, por exemplo. Aí ele vem aqui e deixa prontinho. Então, eu acho que o estilo fica até mais bonitinho, tá? Nesse sentido. Então, o placeholder, ele vai servir para isso. Tentando mostrar tanta coisa que vocês não fazem ideia, gente, que existe em formatação. Por isso que eu gosto muito mais de ensinar vocês como buscar, né? Porque vocês não vão conseguir decorar, né, todas essas possibilidades. Agora, faltou corrigir aqui o nosso text area. Então, vamos formatar ele já direto aqui no CSS. Vamos ver se eu colocar aqui, ó, text area. Text area. Se ele já aplica bonitinho, se vai ficar muito feio, eu já deixo a mesma formatação, ó, deu certo. Tá? Então, olha, já ficou com a mesma formatação dos outros, ó. Mesma largura, mesma altura, né, aqui pros outros. Agora, a gente vai tentar deixar essa parte aqui mais bonitinha, tá? Então, vamos ver se a gente consegue melhorar a estilização desse e centralizar também esse formulário. Bom, pessoal, vamos lá. Eu dei uma pausa aqui no vídeo, tive que dar uma saída e voltei. Não sei exatamente a parte que eu parei aqui com vocês, mas eu imagino que seja aqui para tentar ajeitar aqui mais as medidas, né, desse formulário. Então, qual que é a ideia agora, né? Eu tentar ajustar todo esse formulário, tentar centralizar ele melhor, tentar melhorar a visualização aqui do meu Region Button. Então, eu vou colocar uma linha chamada Field Set aqui para ajustar os meus Region Buttons, que eu acho que eles, tanto o Region Button como o Checkbox, ele fica mais bonito quando eu uso esse tipo de propriedade. Então, vou mostrar para vocês. É um estilo mais diferenciado aqui, né? Para não ficar esse espaço branco, vazio, daria para colocar uma cor de fundo aqui, mas é uma sugestão. Mas eu imagino que vocês vão usar até mais da criatividade aí do que eu nesse momento. Bom, então vamos lá. Eu vou usar aqui, né? Então eu vou usar só na parte dos Region Buttons aqui. Então o que eu vou fazer? Nessa div, eu vou usar o Field Set e o Legenda. Já vocês vão entender. Então, o Field Set aqui é filho dessa div, aí eu tenho o Legend, e aí eu vou fechar ele aqui, ó. E ao invés desse H2, eu vou colocar aqui, ó, o sexo dentro desse Legend. Já vocês vão entender a funcionalidade, né, dele aqui dentro de um formulário. O Field Set, ele é utilizado basicamente para uso em formulários, tá? Ó, tomar cuidado aqui com a indentação do código. Então, vou fechar o Field Set aqui, ó. Field Set, tem o Legend aqui, então, se eu atualizar, né, ó, então, eu abri o Field Set, fechei o Field Set e coloquei uma Legend aqui no lugar do H2. Então, vindo aqui para a página,
né, e atualizando, aparentemente não tem nada. Por quê? Porque ele vai alterar quando eu fizer a configuração do CSS, tá? Ele vai criar uma linha aqui para fazer essas separações. Então, vamos lá. Então, aqui no CSS, ó, deixei meio que pronto. Então, eu chamei a tag field set, que foi a que eu criei aqui, ó. A tag field set. Chamei ela aqui no CSS, vou dar uma largura de 80%. Uma borda, eu fiz a mesma do input aqui, ó, para ficar parecidinha. 1 pixel só, sólida. Acho que eu vou colocar 2, para ela ficar um pouquinho mais gordinha só. E da cor cinza, para ficar parecida. E 2% de padding, para ele não ficar colado, né, dentro do texto aqui, ó, para não ficar colado aqui dentro. Então, o que que ele fez? Ó, ele colocou meio que uma linha imaginária aqui, tá vendo? Ele acabou ficando um pouquinho maior que esse daqui, então eu posso diminuir esse tamanho, eu posso, de repente, ó, aqui, esse formulário, acho que o que é interessante, acho que eu vou deixar ele 100% em todos. Então, vou deixar a largura de 100% aqui para o submit. Vou deixar a largura de 100% aqui. E o meu field set de 100% também. Vamos ver se vai melhorar. Ó, aqui o field set acabou vazando. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para ver como que vai ficar. A gente vai testando, gente, para ver como que vai ficando. 80 ficou pouco. Vamos ver 90%. Eu acho que 90 até que tá bom. Vamos testar 95. Aumentar um pouquinho, ó. Perfeito. 95% ficou do mesmo tamanho aqui praticamente. Então, ele já dá um estilinho melhor aqui para o meu formulário, ó. Para a escolha aqui do sexo, feminino ou masculino. Se vocês quiserem colocar um tom mais delicado aqui para essas letras, melhor também. Aí aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa, tá? Para esse outro aqui, ó. Então também vou colocar um field set. Então eu vou pegar aqui, ó, field set legend, vou dar um Ctrl C, vou colar aqui, ó. Vou colocar como gosto musical. Tá vendo? Vou identar aqui o meu código. A legenda já tá fechada, só falta fechar o meu field set. Aqui, ó. Então, fecho meu field set. Aqui, salvo. Aperto F5, ó. Olha só como ele já vai ficando, né, mais bonitinho, né? O meu formulário, ele já vai criando um estilo mais interessante aqui, então ele fica mais encaixadinho, né? Aí eu vou pensar na parte responsiva, se ele tá legal, ó. Perfeito, gente, ó. Tá responsivo, então para tela menor ele se ajusta. Ó, só preciso arrumar agora o meu text area, tá? Que não ficou legal aqui, não tá da mesma largura. Por quê? Porque eu aumentei todos para 100% e o meu text area aqui ele manteve 80, ó. Vou colocar aqui 100%. Um text area também para ele se ajustar. Ó, tá legal, tá? O meu formulário. E aí, agora, para fechar, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que faltou de forma, é mostrar todos os tipos de type, tá? Que existem de formulário. Então, o que que eu coloquei aqui na internet, ó? Tipos de type formulário HTML. Gente, tem tantos. Então, eu vou ir mostrando aqui só para vocês terem, né, uma noção da quantidade, né, diferente de types que existem para formulário. É uma coisa, assim, surreal, tá? Então, por exemplo, type do tipo number, que abre uma caixinha aqui para você escolher uma faixa, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, esse put type aqui, der um Ctrl C, e eu colocar aqui dentro do meu código, eu vou abrir uma div aqui à parte, só para vocês irem vendo esses testes aqui, ó. Vou deixar umas divs abertas aqui, só para vocês terem a noção. Vou usar a mesma classe nelas. Vou usar várias aqui. Opa, colei no lugar errado.
para ser bem rápido, né, para a gente finalizar o nosso assunto formulário. Então, eu vou colocar essa div aqui, ó, colocar várias aqui, porque cada uma eu vou testando aqui com vocês. Eu não vou colocar todas, mas hoje eu estou mostrando para vocês como que faz essa busca. Então, ó, eu vou, por exemplo, testar esse tipo de input aqui, ó. Então, venho aqui, né, dou um Ctrl V. Então, ele traz aqui um input type do tipo number, e aí ele vai começar em 1 e no máximo 5. Então, o que que isso vai mudar aqui dentro do meu formulário? Então, ele vai incluir, né, ó, e aí ele vai aumentando aqui, ó, de 1 a 5. Então, pode ser que vocês queiram fazer algum tipo de formulário que inclui esse carinha aqui. Obviamente, como ele é outro tipo de type, né, ele é um type do tipo number, ele não aparece com a mesma formatação dos outros. Então, o que que vocês precisariam colocar para o CSS também alterar? Aqui, ó, tá vendo? Input type submit. Então, teria que incluir, né, também essa formatação para o outro input, né, que é do tipo number. Então, se eu colocar essa mesma formatação aqui, ó, para um do tipo number, ele também vai aplicar essa formatação para esse carinha aqui, ó. Tá? Então, ele aplica. É que aqui, ó, aqui que eu acabei copiando, eu copiei a formatação do botão, gente. Eu coloquei no lugar errado. Coloquei no submit, não era nesse. Ó, vou dar um Ctrl X aqui. É nesse daqui, ó, que eu tenho que colocar a mesma configuração, tá vendo? Então, vou colocar para o number, para ele ficar com a mesma configuração dos outros, ó. Aí vocês vão trabalhando, ele vai ficando com o mesmo estilinho do CSS dos outros. Então, coloquei mais um carinha aqui diferente. Então, tem o type do tipo number. Tem o do tipo password, né, que ele fica no estilo de senha. Então, digite a sua senha. Então, vocês podem incluir, né, aqui, ó, vou colocar dentro da div, mais um input para vocês testarem também. Então, o que tem de diferente nesse input do tipo senha? Que conforme eu digito aqui, ó, ele aparece bolinha ao invés do texto e a pessoa não vai ver. Que outros tipos de input? Aqui eu não vou mostrar todos, na verdade eu estou mostrando para vocês como que vocês acham, né? Aqui o radio a gente já viu, né? O input do tipo ranging. Deixa eu ver, ó, esse daqui talvez para vocês seja interessante, que especifica um range, né? A pessoa precisa escolher entre uma faixa e outra aqui, muito satisfeito ou pouco satisfeito. Então, é o input do tipo range, que vai de 0 a 10, é bem parecido com outro numérico. Então, venho aqui, ó, pego esse input e encaixo, né, esse input dentro do meu formulário também. E aí, depois, todos os types, vocês têm que ajustar no CSS, tá? Para ele ficar bonitinho. Não esqueçam, né, desse detalhe. Então, ó, que legal. Tá? Então, ele faz aqui, ó, um input do tipo range, para vocês fazerem, né? A pessoa pode colocar um nível aqui nesse tipo de input, normalmente formulário que vocês estão perguntando o gosto, né, das pessoas. Então, assim, tem para data, né? Acho que o para data é bem legal vocês verem. Deixa eu pegar aqui, ó, input do tipo data. É o input do tipo date, né? Deixa eu ir já direto nele aqui, ó. Então, vou pedir a data de nascimento, né, de uma pessoa. Então, esse do tipo date, bem legal para vocês utilizarem. Vou dar colar aqui, ó, e vou jogar agora sem CSS, ó. Então, ele abre um calendário aqui. Tem para data, tem para hora, né? Tem, como você viu aqui, tem para senha, tem para e-mail, né? Então, ele valida o e-mail se a pessoa não colocar lá um arroba. Quando digita um e-mail, ele não identifica, né, que ele é um e-mail. Então, deixa eu achar aqui, ó, de e-mail. Gente, são tantos, né? Eu acho que não adianta nem eu mostrar todos, né, um a um para vocês aqui. Eu estou mostrando o caminho, na verdade, né, de como que vocês chegam até tudo isso. Olha só uma tabela, né, dos tipos de formulário que existe, né? Password, de range, que foi o que eu mostrei. Tem para telefone, para hora, né? O wiki, ele parece aquele mesmo do calendário, só que é para... como que fala? É semanal, né? Esse tem aqui para bulletin,
né? Então, são, assim, é uma quantidade gigantesca, né, de types aqui de formulário para vocês escolherem, tá? Então, eu quero que vocês dêem uma pesquisada, se vocês, ó, por exemplo, para enviar arquivo, né, é um input type do tipo file. Obviamente, só o formulário não vai servir, né? Eu preciso usar a programação aqui depois, mas aqueles formulários do tipo que a pessoa anexa um arquivo, né? É esse daqui. Então, se eu incluir ele aqui, ó, colocar esse formulário e eu atualizar a minha página, né, ó, ele até vai buscar, né, o arquivo, se eu quiser colocar aqui, mas ele não vai anexar porque eu não fiz a programação disso. Mas aqui essa aula é mostrar para vocês HTML e CSS. Então, como criar um formulário e formatar esse formulário para que ele fique bonitinho, né? Então, essa é a ideia aqui desse trabalho. Então, vocês vão escolher os tipos de item, eu quero que vocês abordem aí o máximo, usem a criatividade aí para fazer as perguntas de vocês, né, dentro desse formulário, né, lembrem sempre de trabalhar a parte responsiva, né, nunca vocês vão deixar de tratar essa questão de deixar o site de vocês responsivo, então essa é a ideia principal, né? Eu estou ensinando vocês a como pesquisar, então eu quero colocar, né, um outro tipo de formulário. Ah, esse daqui é bem interessante, ó, então eu quero fazer um botão de imagem, né? Então eu não quero deixar esse botão aqui de enviar, eu quero criar um botão meu específico para a pessoa enviar. Né? Então, eu quero usar um ícone no lugar do botão. É possível? Também é possível. Né? Então, tem aqui, tem o código, ó, input type image. Então, ele é um botão do tipo imagem. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui, ó, nesse código, e vou colar aqui no lugar do meu botão, submit, ó. Vou colar aqui. Aí, eu tenho aqui, ó, um botão.png. Então, eu vou chamar o endereço do meu botão, ó, tá na pasta img barra botão.png. Então, eu tenho um botãozinho pronto aqui, ó, ele tá colocando uma largura de 48, uma altura de 48, né? Ele vai ser do tipo submit, né? Então, como ele é do tipo image, aqui ele é um formulário que ele já é reconhecido, né, que é para ser um botão, ó. Então, quando eu clico aqui, ele carrega como se fosse um botão, ó, Go. Então, eu não quero usar o botão enviar, quero usar outra coisa. Posso? Posso. Uma imagem qualquer. Essa imagem eu peguei na internet. Ela já estava aqui dentro da minha pasta, tá? Com os meus arquivos, ó. Então, se vocês virem aqui, ó, eu tenho essa imagenzinha aqui, ó, um botão, tá vendo? Junto com o meu logo e as outras coisas. Então, vocês vão baixar uma imagem qualquer, colocar na pasta IMG de vocês, né, e ela serve como um botão por formulário. Então, se vocês verem, ó, a estilização dele já ficou bem mais agradável, né, do que tava. Então, eu quero que vocês, cada um, faça ao gosto, né, que eu mostrei o field set. Eu acho que o field set eu costumo usar sempre para esses tipos aqui que não dá para ocupar a tela inteira, mas aí ele fica bonitinho, né, tanto pro responsivo quanto para telas grandes, né, deixar, de repente, o formulário menor. Bom, gente, aí é com vocês, tá? Eu espero que tenha ficado claro, acho que eu mostrei tudo que podia, esse vídeo ficou gigante, né, mas acho que deu para vocês verem que existe uma gama gigantesca de itens de formulário, como daqui a pouco vocês vão começar a conectar com o banco de dados, é importante que vocês saibam, né, todos os tipos de itens de input que tem dentro de um formulário, tá bom? Beijão, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.